E começando o nosso Manhã da Gente de hoje, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência, viu? Olha só, hoje vamos falar de um assunto que é muito importante e a gente tem que dar, né, uma importância grande para isso, as quedas, minha gente. Olha, todo mundo cai, mas quando é um idoso, aí a gente já se preocupa um pouquinho mais, né? Hoje eu estou recebendo aqui o nosso ortopedista, Dr. Glauber Novaes, seja bem-vindo, Dr. Glauber. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, também tirar nossas dúvidas. E se você tiver dúvida, já manda para a gente sua pergunta no 981457570, tá bom? Pode mandar áudio, pode mandar sua pergunta do jeito que você quiser, mas fica à vontade para aproveitar aí, viu? Aproveita, doutor Glauber, tá bom? E aí, doutor Glauber, vamos falar um pouquinho sobre as quedas. Olha só a situação. Minha gente, a gente vê muito isso acontecendo. Tem gente que cai, né, doutor Glauber? E às vezes chega até a falecer de uma queda, tá? Então, é um risco muito grande. Eu queria saber o seguinte, quais são os riscos, né? De uma queda, né? Principalmente em idosos, né? Que já tá com, acho que os ossinhos mais frágeis, né? Um pouco mais desgastados, não é isso, doutor? Com certeza. Bom dia a todos. Queria agradecer, Marília, esse espaço para a gente poder tratar de um tema que é tão importante, queda dos idosos. Para você ter noção, Marília, no Hospital de Trauma de João Pessoa hoje, que é o maior hospital de trauma do estado, o maior número de pacientes que são admitidos no hospital são por conta justamente da queda, e principalmente nos idosos. Então, assim, são dados alarmantes. Para você ter uma ideia, o idoso até 65 anos de idade, ele vai apresentar pelo menos um episódio de queda por ano. E quando a idade vai acima de 80 anos, ele vai apresentar pelo menos mais de 80% de chance de ter uma queda. Então, são números altíssimos e essas quedas, esses riscos, eles podem levar a uma sequência de fatos que pode causar, como você mesmo falou, até na morte do idoso. Outro dado é que a queda é a principal causa de morte acidental hoje no mundo. Então, a gente precisa realmente ter atenção sobre esse tema. Tem maneiras para a gente abordar isso aí, para prevenir, e a gente precisa falar. É verdade. Menino, uma vez eu estava indo na coisa de frutas e verduras com a minha sogra. Então ela saiu tão ligeirinho do carro, ela tem 70 já, mas ela é bem forte. E ela saiu tão ligeirinho do carro, quando eu vi, meu filho, não deu tempo nem eu sair do carro direito, porque eu estava saindo. Eu só vi ela assim, ó, parecia que estava dando um mergulho. E buf, eu disse, meu Deus, eu fiquei louca. Fiquei apavorada, né? Porque assim, o peso, né? Além de tudo também, a pessoa muito pesada, caía assim. Por mais que ela caiu de frente, podia ter batido cabeça, rosto, né? Ou outras coisas mais. Pode acontecer muita coisa. Mas, gente, é muito... A fratura de quadril, por exemplo, 90% perigoso. das fraturas de quadril vem decorrendo de queda. É verdade. E aí tem muita coisa envolvida. A força do idoso é muito importante, o equilíbrio é muito importante, ter uma boa acuidade visual, o idoso enxergar bem é muito importante. Então, esses são o que a gente pode prevenir com relação à melhoria da mobilidade do idoso. Mas a gente pode prevenir muito também melhorando o espaço que o idoso vive, principalmente dentro de casa. Como é que é dentro de casa? Porque as quedas acontecem muito dentro de casa, né, também. A grande maioria das vezes é fria, dentro de gente. casa. Então, a casa do idoso, ele precisa ser preparada para o idoso, começando pelo calçado do idoso. Então, aquela chinelinha havaiana, aquela chinelinha de dedo, aquilo ali é muito ruim, porque pode enganchar o pé do idoso. Então, o ideal são calçados antiderrapantes e que tenham uma boa aderência. E aí, com relação ao espaço que ele circule, precisa ser amplo e um menor número de obstáculos. Então, a gente não pode priorizar muito a estética do lugar, mas sim a funcionalidade. E aí, a questão do banheiro adaptado também, com assento um pouquinho mais alto, com barras na hora do banho que tem ali no box. Tudo isso aumenta a estabilidade e a segurança do idoso, e isso daí contribui com certeza para que ele não tenha novas quedas. É verdade. Ela já caiu 2 vezes, outra no banheiro. Gente, foi uma queda, pior queda foi a do banheiro. E aí, Maria, você tocou numa coisa... do banheiro foi muito, porque fraturou aqui, né? Foi triste mesmo. Um assunto bem importante, porque quando ele cai uma vez, então você que está em casa, que tem um idoso que já caiu, presta atenção. Ele tem 70% de chance de cair novamente no próximo ano
e que essa nova queda cause uma lesão muito grave, como uma fratura. Então, corre para fazer a prevenção adequada, leva no oftalmologista, vê se não tem problema de tontura na cabeça, leva em um otorrino. E existem vários testes hoje que a gente pode fazer para evitar e prevenir, inclusive, Maria, quantificar o risco de queda. Hoje a gente tem testes modernos que a gente quantifica a força do idoso, quanto tem de força numa perna, quanto tem na outra, como está o músculo da bacia, se está funcionando bem para equilibrar. São diversos testes, então procura a ajuda de uma equipe especializada, porque precisa ser prevenido. O melhor remédio sempre é prevenir. Uma fratura, assim, né, de uma queda, dura em torno de quanto tempo, assim, para se recuperar? Vai depender muito do tipo de fratura. As fraturas dos membros superiores, eles limitam menos. E o grande problema da fratura é a imobilidade, que a gente chama, é a síndrome da imobilidade. O idoso fica muito restrito ao leito, né? Fica muito deitado, e aí aumenta a chance de trombose, aumenta a chance de pneumonia, aumenta a chance de demência, desidratação, ele fica mais dependente. Então, a gente tem que tentar evitar a fratura o máximo possível. Tendo uma fratura reabilitante, tem que preparar bem para ele não cair novamente. Então, caiu, corre para o hospital, né? Que aí eles vão dar a solução, o que é que vai ser feito, ver o que é que realmente aconteceu. Porque tem que saber, né? O que causou essa queda, como foi, né? A posição que caiu, ver onde fraturou, para poder depois fazer um tratamento realmente adequado para aquela região. Inclusive, quando cair, se tiver muita dor e pouca mobilidade, chama uma equipe especializada. Não invente de tentar socorrer sozinho ali. E aí, às vezes, você pode até piorar o quadro da fratura, desviar a fratura. E aí, ser muito prejudicial, inclusive, para o segmento do tratamento. O que é que, assim, numa queda, né? O que é que o idoso, onde é que ele sofre mais, assim, quando ele cai? Depende da queda, se for de, sei lá, sentado, ou ele pode, tipo, derrapar, ele pode fraturar mais essa parte, né? De fêmur, de lombar. A maioria das quedas, ele acontece na região do punho, porque ele tenta, né, proteger um pouquinho, e as fraturas na região da bacia e do quadril. Que às vezes quando ele cai de lado, ele cai sem agilidade de virar para proteger e acaba batendo essa parte aqui do quadril no chão e ocorrem fraturas. A fratura que mais ocorre quando ele cai sentado são as fraturas na lombar, que é aquela região que tem a maior sobrecarga ali. Então, na grande maioria das vezes, vai depender a fratura do tipo de queda que ele teve. Bora lá, a gente tem uma pergunta aqui. Bom dia, caí na rua e fiquei com o rosto na perna, mas não fui ao médico. Isso é perigoso? Fernando de Manaíra. Oi, Fernando, sempre é perigoso. Se você tem uma queda, se você tem esse rosto na perna, isso aí é um hematoma. Então você teve uma lesão importante. O hematoma é sinal de uma lesão importante. Inclusive, você pode ter, Maria, que é perigoso, por exemplo, uma fratura sem desvio. A fratura está lá ou em fratura oculta ou incompleta, que a gente chama. Está lá uma fratura, mas ela não está completa. Você sente bastante dor, mas ainda consegue dar alguns passos. Isso é muito perigoso. Sempre é indicado procurar ajuda para ter um diagnóstico correto. Bora lá, caiu, não procurou ajuda, não, daqui a pouco passa, foi só uma quedinha de leve. E aí o negócio vai se agravando, vai tratando, e aí o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer, por exemplo, no caso desse, que está lá a fratura, se ele teve e não desviou. Ele andando, mexendo, a fratura desvia. Então, a fratura sem desvio é um tratamento muito mais tranquilo, é uma cirurgia muito mais tranquila. Se ela desviar, aí é uma cirurgia bem mais complexa. Cirurgia mais complexa, mais risco para o paciente. Olha aí, viu? Bora lá, o idoso, depois de uma queda, ele pode voltar a andar normalmente ou vai ter um probleminha ainda? Ele precisa reabilitar. A reabilitação ela é importantíssima. E aí a gente não pode se contentar com aquilo, é da idade, é assim mesmo. Não, a gente sempre tem que melhorar a qualidade da marcha do idoso, fazendo treino específico para o que ele precisa. E aí, a melhor forma de prevenir realmente é preparar bem a musculatura e o equilíbrio do idoso. Maravilha. Bora lá fazer essa pergunta? Doutor, queda de crianças também é perigoso? Lucas, lá do Bessa.
É perigoso também, é bem menos perigoso do que uma queda nos idosos, né? Que pode gerar uma sequência de acontecimentos que gerem a risco de morte. Como eu falei, o risco de trombose, AVCs. Na criança é mais tranquilo. A criança às vezes só tem que atentar também porque elas têm a fase de crescimento, que é quando o osso está crescendo ali. Então, a queda numa criança pode dar um trauma, lesionar essa fase de crescimento e atrapalhar o crescimento daquela criança em determinada articulação. Então, se cai na criança também, se tem edema, dor, limitação, procura uma ajuda médica para ter um diagnóstico correto. Maravilha. Vou dar só uma paradinha aqui com você, Glauber. Vou fazer aqui um mexão, falar assim, sabe o quê, gente? Dormir bem é a melhor coisa.